Depoimento do general Augusto Heleno, ex-ministro do governo Bolsonaro, lá na CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ó a cara do ex-ministro. Deboche, cara de deboche. General Augusto Heleno, que ficou pistola hoje de manhã. Em determinado momento ele chegou a perder as estribeiras. Ofendeu, né? Foi absolutamente deselegante com a relatora, a senadora Elisiane Gama. O ministro Augusto Heleno é general, mas ocupou uma função política. Aliás, ele ocupa uma função política já, não é, Sérgio, Urian, há muito tempo, desde antes da vitória do Jair Bolsonaro. Eu me lembro de ter entrevistado o general Heleno como um dos coordenadores da campanha do então candidato Jair Bolsonaro. Ou seja, ele está nessa arena aí faz tempo. E ele sabe que uma provocação aqui, outra colar... Faz parte, né? É parte do jogo, né? E, de fato, ele, não é... recebeu uma provocação aqui, outra ali, chamado, adjetivado de alguma maneira que provoque incômodo, etc e tal. Mas em determinado momento ele perde completamente a estribeira com a relatora Elisiane Gama e diz que ela fica atribuindo a ele determinado raciocínio, que aquilo não está na cabeça dele. É ela quem diz que determinado raciocínio passa pela cabeça dele e aí solta um palavrão ali, puta que pariu, não sei o quê, não é? O negócio ficou feio ali pro general, né, Sérgio? Ele mostrou que, na verdade, o general Heleno mostrou de fato quem ele é, né? Ele é isso, né? Você disse bem, ele, embora seja um general, ele está acostumado a estar no centro do poder, principalmente a partir da gestão Bolsonaro, numa função mais civil. Ele era ministro do GSI, né? Gabinete de Segurança Institucional. Em tese, é quem garante a segurança institucional, não só do presidente, mas também das instituições ali em Brasília, né? Foram duas posturas hoje que me chamaram a atenção do que eu tinha visto até o meio da tarde do general Heleno. Primeiro, quando ele foi desmascarado logo cedo, né? Ele disse que tanto ele quanto o tenente-coronel Mauro Cid, por ser um ajudante de ordens, não tinha nunca participado não participava de reunião com os militares. Mas como a internet hoje ela é muito rápida, né? As pessoas rapidamente mostram. Hoje não adianta você falar uma coisa, porque rapidamente... Não fiz, não tô sabendo. Exato, não sei do que se trata. Eu adoro esse expose ao vivo que acontecem de vez em quando. Eu não tava lá, daí vem pá! Mas é imediato. E isso aconteceu. E tinha uma imagem em que aparecia o general Heleno do lado ali, numa reunião com o presidente Bolsonaro, e o Mauro Cid logo atrás. Ele tentou colocar o Mauro Cid como um mero secretário, alguém que ficasse só anotando recados. E não é isso. O ajudante de ordens, conhecido como AJO, né, como é conhecido essa função, não só o presidente, o governador, principalmente o presidente e o governador, que tem esse funcionário, esse assessor aí, entre aspas. Que geralmente é um militar, né? Normalmente é um militar. Aqui em São Paulo é da Casa Militar. Né? Então, ele acompanha tudo, não é só leva a pasta, ele lida com informações sigilosas. Normalmente é o telefone dele que atende. Cuida de agenda, quem o presidente recebe, quem que deixa de receber. Exato. O Mauro Cid fazia isso. Exato. Então, tentar desqualificar o que disse, pelo menos por enquanto, o Mauro Cid, talvez não seja a estratégia mais interessante para o general Heleno, né? Até porque nós temos uma delação aí, sabe-se, já se vazou uma parte, ainda não sabemos tudo, mas pode pintar alguma coisa que envolva diretamente, inclusive, o general Heleno. Então teve esse episódio mais cedo, que ele foi desmascarado, digamos assim, e essa terrível reação que ele teve com a senadora Elisiane Gama. A forma como ele tratou... a minha pergunta é se ele trataria desse jeito um senador, né? Demonstrou um total desrespeito, uma total falta de compostura, né? Então, se ele fosse um parlamentar ali, ele poderia até sofrer uma ação aí, por falta de decoro. Então... mostrou um nervosismo dele, mas, repito o que eu disse no começo, mostrou quem ele essa arrogância de muita gente que estava no staff do presidente Jair Bolsonaro, e eles tinham a certeza absoluta que venceriam a eleição. Agora, falando de 8 de janeiro,
o que está claro na estratégia, principalmente desses muito próximos do presidente Jair Bolsonaro, é tentar colocar o episódio nas costas do atual governo. Vamos lembrar que o governo tinha 7 dias, né? O G. Dias, que era o Gonçalves Dias, que era o que assumiu a função que era do general Heleno na função no governo Bolsonaro, ele também teve uma postura contestada, evidentemente, mas atribuir tudo isso à gestão Lula me parece que é uma estratégia kamikaze aí dessa turma que quer adotar, como se eles não tivessem nada a ver com isso, se não tivessem um líder, se eles não tivessem tramando algo já desde que a eleição, desde que as urnas foram fechadas e ficou ali declarada a vitória do presidente Lula. A gente pode começar isso, o 8 de janeiro não começou só em 8 de janeiro, né, Aurieli? Começou lá atrás, começou no presidente Bolsonaro demorando tanto para admitir, aliás, até hoje ele não admitiu, né? Até hoje ele não disse claramente que perdeu a eleição. Que perdeu a eleição. Olha, o general Heleno disse hoje sobre a tal minuta golpista que foi encontrada na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que foi encontrada no celular do Mauro Cid e que teria sido apresentada, segundo o Mauro Cid disse na delação, ao presidente pelo então assessor Felipe Martins, e o presidente teria submetido aos chefes das armas, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. O general Heleno disse: nunca nem ouvi falar. Eu estou sob juramento. O presidente da República disse várias vezes, na minha presença, que jogaria dentro das 4 linhas da Constituição. E eu não tive a intenção de fazê-lo sair das 4 linhas. Heleno disse que se tivesse o desejo de participar de um golpe, teria tirado seu time de campo quando ouviu Bolsonaro afirmar que atuaria dentro das 4 linhas. A partir do momento que o presidente da República declarou com todas as letras que iria atuar dentro das 4 linhas, se eu tivesse lá, no recôncavo da minha alma, o desejo de participar de um golpe, eu já teria tirado meu time. Bom, o presidente já declarou que agir dentro das 4 linhas está encerrado o assunto e chamou a delação do Mauro Cid de fantasia. Uriantes, que o Mauro Cid não participava, como o Sérgio lembrou, que o Mauro Cid não participava de reunião, quis de fato dar a ele uma irrelevância que ele não tinha, porque ele era muito relevante no organograma da presidência da República, inclusive com relação pessoal com o ex-presidente Bolsonaro. O pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, foi colega de agulhas negras do presidente Bolsonaro. Então tem relação, inclusive, pessoal entre eles aí. Não participava de nada, né? Aquela imagem que a gente viu hoje foi gerada por inteligência artificial. Foi por isso que estava tão bem feita. Eu tô achando, de verdade, assim, essa CPMI um show de horrores em todos os sentidos. É algo que, óbvio, tem que ser investigado, porque a gente tem que... Quem tá por trás daquilo tem que ser punido, isso é óbvio. Mas ali a gente consegue ver, Rafael, algo que a gente tem falado todas as semanas aqui, que é esse pedestal que muita gente do Brasil coloca ao militar. E quando a gente consegue ouvir um depoimento de um general desse falando palavrão e baixou o nível assim de uma maneira que foi nojenta hoje. Ele se referiu à deputada Duda Salabert, que é uma mulher trans, como o senhor. Foi logo corrigida também. Então, assim, transfobia ali dentro. Aí, e o negócio começa a escalar de uma maneira que fica pior ainda. Porque você vê também a própria deputada Duda, que é uma pessoa que eu gosto da maior parte dos posicionamentos dela, mas ali tentando também de diversas maneiras, trazendo aspectos, falando de assuntos que assim pouco tinham a ver, por exemplo, da missão de paz do Haiti, do general, falando... enfim, de outras coisas, assim, para poder dar um discurso ali. Depois disso aqui, daí a internet estava inundada de memes também, né? Já o Boulos usando também. Então, assim, aí isso tudo transforma a política nacional num show de horrores. Mas também não é de se surpreender, né? Porque olha... Eu falei lá atrás, né? Olha, a gente elegeu o pior congresso da nossa história. Vamos só lembrar, Rafael, acho que é importante. O Orian falou dessa questão, a gente falou um pouco dessa questão das palavras de baixo calão. Mas vamos lembrar daquela fatídica reunião de 22 de abril, se eu não me engano, acho que é isso. Acho que na internet, no Google, acho que todo mundo pode achar. Acho que é maio. Maio. Em que, para ficar mais fácil, foi aquela que o Salles, o ministro do Meio Ambiente, disse que era a oportunidade de passar a boiada. Isso foi no meio da pandemia. O quantos palavrões foram ditos pelo presidente Jair Bolsonaro naquela reunião, né? Então já era uma coisa ali costumeira entre eles, né? Falar palavrão.
Agora, vocês têm perspectiva de que essa CPI vai dar em alguma coisa? Porque ela começou de um jeito meio estranho, né? Estranho no sentido de... Ela surge já com as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, muito adiantadas, né? Já tem gente sendo punida pelo Supremo Tribunal Federal. Ela está várias páginas atrás das investigações que de fato interessam, que são as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, que são os julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Então, às vezes eu tenho essa sensação de que é mais é uma pena, né? Porque CPI é um negócio importante. CPI é uma das funções nobres do parlamento, é o quê? É investigar, não é? O executivo. Mas, com exceção da CPI da pandemia agora, eu não me lembro de outra em que as coisas tenham sido levadas a sério mesmo, né? Talvez a do Collor. Sim, mas aí já mas aí estão falando de muito mais fica uma dos coisa últimos meio... anos, não. O teatro é parte da... Eu acho que teatro é parte da o política. parlamento é isso, né? O parlamento Eles é isso, falar, fazer parecer alguma coisa. Agora, tudo tem um limite, né? Eu não sei se isso aí vai a algum lugar, sabe? Ou se é mais o espetáculo e... É um palco político, é um palco para lacração, para eles gerarem recortes para as próprias redes sociais, para se mostrarem pessoas virtuosas para suas bases. E a gente está bancando isso tudo, porque enquanto eles estão lá, eles não estão trabalhando, eles não estão fazendo aquilo que eles são pagos para fazer. Então, mas era para ser trabalho, né, Oriana? Porque ali é trabalho deles. Agora... Quando você vai definir o que fazer numa CPI... Mas é cortina de fumaça. Você vai fazer uma CPI... Então, porque o tema da CPI é ultrapassado. Quando a CPI larga, já tem corredor a 8 quilômetros à frente, né? Mas já tem a CPI larga atrasada. Ela larga... Mas você lembra que primeiro o governo não queria, né? Tem aquela história. Primeiro o governo não queria. Depois falou, então vamos fazer, porque aí a gente vai para cima do Bolsonaro. Aí a oposição falou, não, então vamos entrar para a gente poder... tentar culpar o governo Lula. Que o governo deixou acontecer o dia Então 8. É isso. Quando um consegue aprovar, a oposição, seja qual for o lado, tenta entrar para poder tentar desviar. E você já sai com uma tese pronta, né? Exato. Quer dizer, você não sai para investigar. Se você sai para investigar alguma coisa já com a conclusão pronta, e aí você quer provar a tua conclusão, aí não tem jogo. Como a CPI do MST, desculpa. Como a CPI do MST, que tem como relator o Ricardo Salles. E que não vai dar em nada, né? Nem relatório vai ter essa CPI, né? Pois é. Então normalmente já vem com o prato pronto, mas ela já começa com o palco armado e com a conclusão já definida. Isso é muito claro. Né? E vamos lembrar que ano que vem é ano eleitoral, né? Então, muitos desses lá, deputados e senadores, querem agradar suas bases, que são candidatos a prefeito, querem mostrar que estão atuando aí, que são a favor da democracia, mas no fundo eles querem usar, como disse o Urian, usar dinheiro público para tentar se mostrar, para tentar lacrar nas redes sociais. Projetando a própria imagem, é um esquema já montado. Você vai lá, você projeta a sua própria imagem, apoia aqueles prefeitos, ou você mesmo vai ser o candidato ou candidata a prefeito, que é eleito e depois usa o próprio mandato para ajudar você a se eleger. E a gente tem uma perpetuação dessa gente no poder e tá aqui, a gente tá hoje discutindo o CPMI.